Fala pessoal, Rian aqui e vamos continuar com o nosso projeto de MLOps. A gente está trabalhando com LLM e RAG. Então, no vídeo anterior, a gente fez a nossa primeira aplicação, fizemos um chamado de API para essa aplicação nos responder e obtivemos uma resposta, né? Aqui eu repliquei exatamente os passos que nós efetuamos no vídeo anterior. Aliás, essa é uma série, se você caiu de paraquedas aqui, sugiro que você assista a série desde o início para que você possa entender a construção desse projeto. Vai ser muito mais benéfico para você entender dessa maneira. Então, a gente construiu essa aplicação, fizemos uma pergunta lá ao LLM e ele efetivamente conseguiu responder para a gente. A API está construída, tá certo? Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? A gente vai dar um passo a mais no nosso projeto, uma vez que ele é um projeto inteiro de MLOps, a gente vai precisar dar um passo a mais para melhorar essa aplicação. Nesse momento, ela está bastante simples, né? É apenas uma função que obtém uma resposta da API lá do Hugging Face e a nossa função intermediária, né, que recebe, passa alguns parâmetros e toda essa lógica de construção aqui a gente viu no vídeo anterior. Bom, essa é uma aplicação básica. A gente tem essa aplicação que eu mostrei nos vídeos anteriores, um pouco mais robusta, é um projeto containerizado, incluindo a base de dados vetorizada e essa aplicaçãozinha web, parecido um pouco com as aplicações que a gente conhece, né, o ChatGPT, o Gemini. E aqui a gente pode também falar com o modelo e fazer as mesmas perguntas, tal qual a gente fez aqui nesse projeto, no vídeo anterior, porém com uma interface, né, mais amigável, mais intuitiva para o usuário. Aqui a gente viu também nos vídeos anteriores que você pode fazer RAG, ou seja, conversar com os seus dados, e se você se interessar por conhecer esse projeto inteiro, toda a documentação, ou seja, todo o código suficiente para isso aqui acontecer, além de um tutorial em vídeo explicando a lógica do código, vou deixar o link aqui abaixo, acesse se for do seu interesse. Nesse vídeo a gente vai continuar desenvolvendo aqui a aplicação que a gente fez aqui direto no código, né? Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Vocês estão vendo aqui que a resposta do modelo ele foi bem longa, né? Aqui a gente perguntou qual é a capital do Brasil e aí ele saiu repetindo um monte de coisa aqui, bastante prolixo. A gente precisa melhorar essa resposta. Perceba, essa resposta está acontecendo basicamente por dois motivos, né? Primeiro, porque a gente não está trabalhando nada em termos de passagem de prompt para um modelo. Segundo, é que a gente está trabalhando com um modelo gratuito, né? Uma API gratuita, conforme a gente viu. Então, a partir desse vídeo, a gente vai fazer as melhorias suficientes para a gente ter uma aplicação bem melhor. A gente fez uma primeira, a gente precisa melhorar essa aplicação, né? Então, o que a gente vai fazer nesse vídeo é incrementar as boas práticas de desenvolvimento. Essa faz parte, esse é um dos assuntos de MLOps, né? Lembrando, MLOps é você utilizar as boas práticas de desenvolvimento, juntando aí a automatização, o monitoramento de código, aqui para o pipeline de LLM. Então, uma das coisas que a gente vai melhorar aqui é o seguinte, como vocês podem ver, a gente está passando aqui o endpoint da API e o token para poder acessar a API lá no Hugging Face. Isso aqui, a rigor, em termos de boa prática, não é legal. Porque a gente está passando direto endpoint e token, que deveria ser algo sigiloso no código. A gente chama isso de hard coding, né? Isso não é da boa prática e, portanto, a gente vai corrigir essa situação. Para corrigir isso, a primeira coisa que a gente vai fazer é que a gente vai utilizar um pacote chamado .env. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é importar from .env. A gente vai importar o load.env. Por que a gente faz isso? Perceba, para você se comunicar com a API, você precisa do endpoint e precisa do token de acesso, certo? Se você não vai colocar aqui no seu código, você tem que colocar em algum lugar, porque na medida que você chamar a API, ele vai precisar dessas duas informações para se comunicar com ele. Se eu não quero colocar aqui de forma explícita, porque isso não é uma forma segura de trabalhar, a gente precisa fazer isso de uma forma que ele passe essas informações por baixo dos panos, vamos dizer assim. Então, uma forma segura da gente fazer isso é trabalhar com variáveis de ambiente. Aqui no Python, utilizando Flask, a gente pode trabalhar com esse pacote que é o load.env. Então, o que a gente faz? A gente vai chamar esse pacote .env, mais especificamente a função de carregar as variáveis de ambiente. Eu vou importar também o pacote OS, Operating System, porque a gente quer, a partir do pacote do sistema operacional, carregar essas variáveis de ambiente. Nós vamos chamar o load.env
no início do nosso código para disponibilizar esses valores no ambiente e, finalmente, a gente vai tirar isso daqui. Tira daqui e tira daqui. Eu não quero passar isso de maneira explícita como está atualmente, porque isso aqui não é seguro. O que eu vou fazer? Eu vou chamar o pacote operating system e vou passar para ele o método getEnv, uma vez que o loads.env disponibilizou essas variáveis para a gente. Eu vou dar o mesmo nome das variáveis de ambiente para a minha variável aqui no programa. Vou fazer a mesma coisa para o nosso token, certo? E muito bem, mas da onde que ele vai carregar essas variáveis de ambiente? Se ele não está passando aqui direto no código, onde isso vai estar? Aí a gente precisa criar o arquivo .env. É dali que o pacote vai carregar essas informações, tanto o endpoint quanto o token. Então eu vou criar um novo arquivo, ele vai ser o .env ou .env, que é um arquivo de configuração, né? O próprio VS Code já define ele aqui como uma engrenagem. Ele não está dentro da nossa pasta. Deixa eu passar aqui para a pasta. Pronto, agora sim, dentro da pasta que a gente está trabalhando. E aqui sim, nós vamos definir as variáveis que vão ser passadas para o código. Uma delas é o endpoint e o outro foi o quê? O token. Não foi isso? O endpoint está aqui e o token, você vai colocar o seu token. Agora, essas informações aqui que são sigilosas vão ficar fora do nosso código. Ele está passando por baixo dos panos aqui, trabalhando através de variáveis de ambiente. Tem um passo a mais que é muito importante. Perceba que eu fiz uma alteração no meu código. A gente não fez o git clone desse repositório para poder trabalhar com ele. Agora, as minhas alterações, como vocês podem ver aqui, esse é um recurso do VS Code, está mostrando para mim as alterações que foram feitas. Uma delas é a própria criação do .env. Então, o que acontece? O Git, que é uma ferramenta de controle de versão, está identificando que esse arquivo é novo e ele está monitorando esse arquivo. Para quê? Para que eu possa atualizar o meu projeto lá no GitHub. Se você não tem noção do controle de versionamento, a gente tem uma playlist com o básico de Git aqui no canal. Assista, que é muito importante também. Só que se essa informação é sigilosa, eu não posso monitorar isso no Git. Eu preciso deixar ele de fora. Senão, não vai adiantar, certo? Eu vou acabar subindo para o GitHub, ou seja, o meu repositório central. Então, eu tenho um vazamento aí de segurança. Então, para que eu faça esse controle, o que eu vou fazer? Eu vou precisar criar um outro arquivo. Eu vou chamar o gitignore. Por quê? No gitignore, eu vou passar o .env. Vou salvar e pronto. Agora, o que eu estou fazendo? Eu estou informando ao Git, ou seja, o meu controle de versionamento, que deixe de fora do seu monitoramento o meu arquivo env, o meu arquivo de configuração. Então, ele vai monitorar todos os arquivos do meu projeto, menos o meu arquivo de configuração. Por quê? Porque lá eu tenho uma informação sensível, uma informação sigilosa. Então, na medida que eu atualizar o meu projeto, eu não vou precisar me preocupar em estar vazando informação sigilosa, informação sensível. Então, a medida de segurança está construída. A próxima coisa que a gente vai fazer é, como vocês podem ver aqui, a gente está sem controle nenhum de log. Essa também é uma medida, uma boa prática de MLOps. Por quê? Como a gente está desenvolvendo a ferramenta, é muito importante que a gente controle a saída dessa ferramenta em cada um dos passos dela. Isso nos ajuda a entender, eventualmente, quais erros estão acontecendo e como corrigi-los. Perceba que o nosso único controle aqui no código é um print, né? Um comando de print. O comando de print, ele pode ser até considerado, né, inicialmente ali algum controle realmente, como a gente usou, um controle ali de log, mas não é um controle profissional. E a nossa intenção aqui é te profissionalizar, te tornar um profissional mais habilitado para o mercado de trabalho. Então, o ideal é fazer isso utilizando ferramentas de logging, efetivamente. Então, o que a gente vai fazer aqui é importar o pacote logging. E por meio dele é que a gente vai fazer o log dessa aplicação. Vamos controlar as saídas para ajudar a gente monitorar a nossa aplicação. Essa também é uma medida incluída dentro do universo do MLOps. A primeira coisa que a gente faz é configurar esse login. A gente vai definir aquilo que a gente quer de informação em termos de log, né? O que a gente quer saber? Bom, uma primeira coisa que a gente pode implementar em termos de login é, com certeza, verificar se o nosso endpoint aqui e o nosso token estão disponíveis, né? A gente não alterou isso aqui, então é importante que a gente identifique se eles estão disponíveis ou não. A gente vai atribuir eles ao valor
a variável e vamos implementar aqui uma checagem, né? Vamos colocar a cláusula if. Se ele não estiver disponível, a gente vai fazer um log. A gente vai chamar o logger que a gente configurou e vamos passar a informação de que não está disponível. E vamos lançar o erro, né? Tratamento de erro aqui. Você não sabe tratamento de erro, a gente tem na playlist, né, de programação básica toda essa parte de tratamento de erros em Python. O próximo é a gente fazer a verificação do token, né? Da mesma maneira, a gente vai chamar o logger, vou dar um espaço para ficar mais legível e tá certo. Vamos salvar. Muito bem, então, primeira camada de login a gente fez, né, para chave e para o endpoint. Vamos agora incrementar a nossa função de chamada da API. Por que a gente precisa incrementar ela? Perceba que a gente não tem nenhum tratamento de erro aqui. Ele faz algumas tentativas, a gente explicou isso no vídeo anterior, né, com alguns retries e um delay, né, ele cria um delay para poder dar tempo da API do Hugging Face responder, caso não esteja disponível. E isso, em termos de boas práticas, é péssimo, né? Então, como eu disse, a gente tem lá na playlist de programação toda a parte de tratamento de erro. Se você assistiu, você sabe que a gente precisa colocar esse bloco dentro de um try, não é isso? Então eu vou tentar fazer, né, try, vamos tentar fazer a chamada da API passando os valores dela e vamos dizer que response raise for status. E finalmente, aí sim, ele retorna o JSON de resposta. Então eu não preciso mais da cláusula if, que a gente está tratando dentro do bloco de erros. Depois do try, o que a gente tem? A gente tem o except. A gente tem que fazer a cláusula de exceção, para ele capturar exatamente o erro que pode eventualmente ocorrer nesse bloco. A gente vai capturar o erro de request, como é, e vai fazer o log e vamos botar o sistema para descansar no nosso delay, exatamente como estava implementado anteriormente, mas com um tratamentozinho de erro, fazendo login, tudo certinho, como manda a boa prática de desenvolvimento, trazida aqui para o LLM. E, no final de tudo, a gente precisa definir que pode ter acontecido. Ele pode ter feito as tentativas dele, mas no final ele também pode não ter conseguido obter a resposta. Então, para isso, o que a gente vai fazer? Deixa eu apagar esse print, a gente não precisa de print, a gente vai definir o logger erro, tá certo? Para conferir aí um pouco mais de profissionalismo ao nosso código. Beleza, então agora a nossa função de chamada API do Hugging Face está construída um pouco melhor. Vamos fazer o mesmo tratamento, né, o mesmo cuidado com a nossa função principal, a nossa função da API. Então, dentro de chat, nós vamos colocar isso dentro de um try, vamos dar uma indentação para cá. Então, aqui a gente faz o request e atribui direto para o user query. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer o request e vai atribuir a data. E o data é que a gente vai fazer o strip. Então, a gente obtém a query, faz o strip e aí sim passa para o user query. Fica um pouco mais organizado. Após isso, a gente vai conferir se deu tudo certo aqui no user query. Então, if not, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai retornar um JSON, um objeto JSON, certo? E a gente vai precisar incluir esse pacote lá, que ele faz parte aqui do Flask, tá certo? Então a gente não precisa incrementar o nosso requirement para ele retornar esse objeto bonitinho aqui de erro, né? O campo query é obrigatório. Mas se o user query recebeu exatamente os dados com a query certinho, ele vai atribuir o valor ao response. Em seguida a gente precisa fazer o mesmo check, né, no response. Então, response is none. Vamos trabalhar com o mesmo padrão aqui de erro, só que a gente vai retornar código 500, erro de servidor. Vamos mudar aqui só o texto do erro. E, se tiver tudo certinho, ele vai retornar o response com o texto gerado. A gente tem o bloco try, a gente precisa fechar ele com, você já sabe, o except. Então, except, exception, como erro. Vamos fazer o login e configurar o retorno do erro. Pronto, agora a gente tem a construção aqui de um código bem mais profissional, né? Com controle de log, com passagem de token por meio de variáveis de ambiente, trabalhando com arquivo de configuração, utilizando gitignore para evitar o controle de versionamento dos nossos valores sensíveis. Está bem mais profissional esse código. Vamos dar um save aqui. Existe uma medida que a gente precisa fazer antes de testar isso aqui, não é isso? Como a gente fez o import aqui de novos pacotes, a gente precisa incluí-los no nosso requirement. Como vocês podem ver, a gente está com o request Flask, são os dois pacotes que a gente estava utilizando, mas a gente vai precisar também do .env.
que foi o que a gente utilizou. Ele vai ser o único que a gente vai precisar instalar, porque na verdade os outros fazem parte de pacotes já instalados. O OS já vem com Python, tá? Então você não precisa instalar. Então a gente colocou lá no Requirements, eu vou salvar isso aqui. A gente precisa voltar lá no terminal que está rodando a aplicação. Vamos dar um clear aqui. E, como vocês sabem, a gente está rodando isso em variável de ambiente, que nós aprendemos a fazer nos vídeos anteriores. A gente vai precisar instalar esse requirement de novo, não é isso? A gente tem pacote novo, então a gente vai fazer a instalação aqui, chamar o pip install requirement. Pronto, ele já instalou o pacote que estava faltando para a gente, que é o .env. Feito. Agora a gente pode chamar a aplicação e botar ela no ar, para a gente chamar ela e testar. Opa, erro aqui. Bom, tá faltando naturalmente o nosso token, né, que eu não botei. Eu vou botar. Eu tinha colocado o placeholder aqui, né? Deixa eu substituir e já rodo de novo. Bom, botei o token lá no lugar. Naturalmente você vai colocar o seu aí. E agora sim a gente vai ter a possibilidade de chamar a aplicação. Prontinho. Está rodando e esperando chamada. Vamos testar? A gente vai fazer a mesma pergunta e vamos testar aqui. Prontinho. Ela está rodando. Ele deu a resposta aqui pra gente sobre o Brasil, a capital do Brasil, né? Brasil, Brasília, a capital do Brasil. Como sempre, incrementando aqui a resposta. Vamos tentar fazer uma outra pergunta. Qual é a capital da França, né? Ele respondeu aí pra gente, capital da França, qual é a capital da França? Paris, qual é a capital da França? A resposta correta é Paris, a França, Paris. Então, a resposta está correta. Você vai ver que essa resposta está um pouco prolixa, um pouco confusa. E, a partir do vídeo posterior, a gente vai tentar melhorar essa resposta. A gente vai tentar evoluir em termos de engenharia de prompt, tá certo? Lembrando que eu vou disponibilizar o código lá no GitHub. Não esqueça de clonar o repositório para você praticar, ver o código, testar. Recomendo que você ponha em prática o que você aprendeu aqui. Por esse vídeo é isso. Se você gostou, peço que curta, compartilha com quem possa se interessar pelo assunto e até o próximo vídeo.